Olá, tudo bem, gente? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de processo civil, tá? Vamos desenvolver um pouquinho mais a questão de provas, tá? E o ônus da prova, depois de ônus da prova, a produção de provas em espécie, tá? Hoje a gente vai falar de um procedimento muito específico, que é o procedimento de exibição de documentos. Tá? Ele é muito semelhante à questão de antecipação de provas, tá? Ou produção antecipada de provas. Porque a produção antecipada de provas ela serve para antecipar naturalmente, para produzir antes qualquer prova que não seja documento. Se for documento, a gente vai para um procedimento de exibição de documentos, que é um procedimento específico. Lógico, ele pode ser feito na mesma forma que a antecipação de provas, ou seja, ele pode ser feito antes do processo, tá? Como um procedimento preparatório. Não é um procedimento cautelar, tá? Um procedimento preparatório. Hoje não tem mais processo cautelar, tá? Mas a gente tem medidas cautelares antecedentes que podem ser utilizadas também para a exibição de documentos antes do processo principal. Mas qual que é a ideia dessa exibição de documentos? Tá? A exibição de documentos ela vem prevista no CPC no meio da análise de provas. Tá? Então, quando a gente fala em provas, a gente fala naturalmente da exibição de documentos. Por quê? Porque documento é prova. Tá? E esse procedimento de exibição de documentos, ele está dentro da instrução processual como um meio de obtenção de prova. Então, ele está intimamente ligado à produção probatória e não em si a medidas assecuratórias, tá? É a mesma coisa a produção antecipada, tá ligado à produção de prova, não tá ligado a medidas cautelares de plano, mas pode ser utilizado na forma da medida cautelar, ou seja, antes do processo, tá? Sem problema algum, isso não impede nada. Qual que é a ideia dessa exibição de documentos, tá? A ideia é que a parte fale para o juiz: excelência, eu preciso de um documento que está em poder do réu. Ou então, excelência, preciso de um documento que está em poder de um terceiro, de uma filmagem, de uma gravação telefônica, de um histórico de uso de cartão, por exemplo. Tá? Isso tudo vem como um documento de terceiro e depende de uma provocação do requerente. Então, a pessoa que quer aquele documento, que precisa da exibição daquele documento, ela tem que requerer ao juízo, tá? Então, isso não se processa de ofício como exibição de documento. Ou seja, para seguir esse procedimento de exibição de documento, eu preciso de requerimento da parte. Então, o juiz não pode fazer de ofício? Claro que pode. O juiz tem um poder chamado poder instrutório. O poder instrutório garante ao juiz o poder de perseguir qualquer prova que ele ache pertinente, tá? E isso faz com que o juiz possa determinar de ofício a exibição de documentos. Só que aí ele não vai observar esse procedimento do código. Ele simplesmente vai mandar um ofício para algum lugar, mandar uma cartinha para alguém falando assim: manda o documento para cá que eu quero ver. Tá? E ele vai dar uma ordem, um comando para que seja exibido, e isso ele vai fazer de ofício, sem observar todo esse procedimento, todo esse regramento da exibição de documentos, tá? Então, tudo que eu vou falar na aula de hoje é sobre a exibição de documentos enquanto procedimento requerido pela parte. Se o juiz determinar de ofício, esquece essas regras e a gente segue diretamente a ordem do juiz. O que o juiz determinar tem que ser cumprido. Tá? Lembrando que ele tem esse poder instrutório, o grande poder instrutório, um dos maiores poderes do juiz. Tá? Paralelo ao poder instrutório, a gente só tem o poder geral de cautela, tá? Ou o poder geral de tutela. Então, os dois enormes poderes do juiz são poderes muito amplos, tá? Que dão um comando para o juiz, uma força para o juízo muito grande e extremamente necessária para que ele alcance a verdade real. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é a base legal, tá? A base legal da exibição de documentos, ela está entre o artigo 396 e o artigo 404 do Código de Processo Civil, certo? Então você precisa ter o código em mãos. Pega o seu código para poder acompanhar o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Então, 396 a 404. São poucos artigos, tá? Mas tem todo um procedimento aí que a gente tem que seguir, tá?
Pela leitura desses artigos, do 396 e do 404, a gente já percebe que existem duas modalidades de exibição. E essas duas modalidades elas se referem à parte ou ao destinatário do procedimento. Ou seja, uma pessoa vai requerer, alguém vai requerer essa exibição, certo? Um sujeito, e essa exibição ela vai se projetar contra outro sujeito, tá? Esse outro sujeito determina qual procedimento que a gente vai seguir, qual espécie de exibição que a gente tem. Ou seja, a gente vai ter uma exibição feita pela parte, pela outra parte do processo, ou por um terceiro, tá? O procedimento é diferente, tá? Aliás, a natureza das penalidades, inclusive até a natureza da determinação judicial é diferente. Quando o juiz aponta o dedo na outra parte e fala assim, outra parte, o réu, tá? Apresenta o documento para mim, tá? Ele está simplesmente criando um ônus. Se a parte contrária não quiser apresentar, ele não precisa apresentar. Porém, ele vai ser penalizado por isso com uma confissão ficta, tá? Então, como que funciona isso? O juiz ele não vai dar uma ordem, apresente agora. Ele vai falar, olha, me apresenta aí sob pena de confissão. Tá? É bem diferente. Ele vai dar um ônus, ele vai dar uma opção para o requerido, tá? No caso, para a pessoa, para a parte que vai exibir. É diferente da exibição feita por terceiro. Na exibição feita por terceiro, o juiz dá uma ordem, ele dá um comando. Exiba! E se a pessoa não exibe, se o terceiro não exibe ou não apresenta uma justificativa plausível, ele pode, inclusive, incorrer num crime de desobediência, tá? A penalidade é muito mais severa, é muito mais grave. Por quê? Porque ao terceiro não há ônus, tá? E sim uma obrigação de exibir. Então o juiz comanda o terceiro e o juiz impõe ônus para a parte. Tem uma diferença substancial aí, tá? Então presta bastante atenção. Vamos lá então. Para fazer o requerimento de exibição, eu tenho que seguir alguns requisitos. Esses requisitos estão no artigo 397 do CPC. Por isso é importante que você tenha o código para consulta, tá? O artigo 397 do CPC traz 3 incisos que vocês têm que observar, tá? O primeiro deles fala a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa. Se eu quero que a parte contrária ou um terceiro exiba determinado documento, eu tenho que descrever esse documento, eu tenho que falar exatamente qual é esse documento. Então eu quero que exiba um boneco Bubblehead, Funko Pop, do Kylo Ren, segurando uma espada vermelha, tá? Com a cabeça com mola, tá? É Bubblehead, tudo bem? Eu preciso fazer essa descrição pormenorizada, tá? Para que o juiz consiga entender qual é o documento que se procura. E para que ele possa falar para a parte contrária, olha, é esse documento nessas exatas especificações, é este contrato desta data, assinado tal dia, que fala sobre isso, que é sobre esse automóvel, chassi tal, placa tal, Renavan tal. Tem que identificar exatamente qual é o documento. Não dá para simplesmente falar assim, excelência, eu quero que exiba as gravações, todas as gravações do banco. Não, não é assim. É a gravação de tal dia referente a tal período ou tal hora, tá? Tem que individualizar, senão torna aquela realização de exibição ou aquela prova impossível de ser realizada, tá? Segundo inciso, a finalidade da prova. Finalidade da prova indicando os fatos que se relacionam com o documento ou alguma coisa. Isso mostra pra gente, ou oportuniza pra gente, o perfeito momento de se requerer uma exibição de documento, tá? A gente pode fazer isso na inicial? Pode, tá? O ideal é que sempre na inicial isso seja já mencionado ou na contestação. Porém, quando o juiz determina que as partes indiquem provas, ele fale num despacho, indiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência das mesmas, ele está falando justamente desse inciso. Se eu quiser exibição de documento, eu tenho que falar, eu quero exibição de documento, desse documento específico, e para que eu quero essa exibição? O que eu pretendo provar? Qual é a circunstância de fato, ou qual é a questão de fato daquele processo que eu pretendo
comprovar com aquele documento a ser exibido por outra parte ou por terceiro. Tudo bem? Então eu preciso indicar com precisão a finalidade da minha prova. Não basta simplesmente falar, eu quero exibição para tirar dúvida. Não é para tirar dúvida, é para comprovar o fato do sequestro, é para comprovar que eu não tive atendimento, tá? A ideia é justamente determinar qual é o fato exato da minha prova. Ainda que com a exibição eu acabe provando mais coisa do que eu pretendia, mas eu tenho que delimitar pelo menos uma finalidade, tá? E o inciso 3, o último inciso, fala o seguinte: as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária ou do terceiro, tá? Vamos entender aqui como terceiro também. Gente, para que tem esse inciso 3? É justamente para eu falar para o juiz, olha, eu preciso dessa prova, tá? Preciso que exiba essa prova específica por causa dessa finalidade e essa prova está com fulano de tal por causa disso, disso e disso, tá? Eu tenho que mostrar que eu tenho razões para acreditar, veja como isso é indiciário, tá? Que esse documento ou essa coisa está em poder do terceiro ou da parte contrária. Não é um achismo, tá? É um indício, é algo maior do que um mero achismo, tá? Eu tenho que mostrar para o juiz que por tais fatos ou por tais circunstâncias acredita-se que a prova está em poder do terceiro ou da parte, tá? Então eu tenho que mostrar isso para o juiz. Não basta simplesmente eu fazer uma afirmação vazia de tá com ele, tá? Não tá com ele por causa disso, disso e disso, tá? Entendam que todo o processo ele é feito através de justificativas, tá? Então, tudo que a gente alega, ou tudo que a gente traz de argumento, a gente tem que justificar um motivo, um porquê, tá? Então, se eu peço uma diligência para o juízo, necessariamente eu preciso demonstrar para o juízo o que eu quero com aquilo, qual é o meu objetivo, por que eu estou pedindo aquilo, quais os motivos me levam a caminhar naquela direção, tá? Isso é fundamental de ser feito. Se faltar um desses 3 incisos, o juiz indeferirá a exibição, tá? Então prestem bastante atenção, prestem atenção que isso é muito importante, precisa preencher os 3 requisitos no requerimento de exibição, tá? Ótimo. Feito o requerimento, vamos para o procedimento. Feito o requerimento, eu tenho que definir agora, nesse momento, se eu estou falando da parte ou se eu estou falando do terceiro. Se o requerimento for para que a parte exiba o documento, o juiz vai intimar essa parte para que ela exiba em 5 dias, tá? 5 dias para entregar o documento ou então apresentar uma recusa na entrega, uma justificativa do porquê não entregá-lo, tá? Aí a parte vai falar os motivos que levam ela a não querer entregar, ou seja, ela está com o documento e não quer entregar, ou então justificar o fato de que ela não está com o documento, ou que o documento não existe, tá? Entendam que essa recusa, ela é vista no sentido mais amplo possível, tá? A recusa, ela quer dizer, não só a recusa em si, eu não vou entregar, como o documento não existe, ou como o documento não está comigo. Se não está comigo, indica com quem está, se souber, tá? Se não souber, não tem problema. Fala, não está comigo, não tem esse documento, tá? Não sei com quem está esse documento foi entregue para o próprio autor, mas nunca mais soube dele, tá? Entendo que essa recusa ela tem que ser muito forte, porque o juiz ele já dá uma intimação, já manda o ônus, entregue, tá? Por quê? Porque ele se convenceu, tá? Pelo menos num primeiro momento, de que é necessária a exibição desse documento e que esse documento está, de fato, com a parte contrária. Então, a parte contrária precisa fazer uma recusa ou uma demonstração de que não está com o documento de uma forma bem robusta, tá? Tem que comprovar que não está com ele. Se não está com ele, ele mostra lá para o juiz, faz a prova de que não está com ele e o juiz vai analisar essa recusa. Se o juiz aceitar a recusa, maravilha, olha, realmente não está com o réu, não dá, se vira, autor. Tá? Ou se vira parte requerente, tá? Porém, se o juiz não aceita a recusa, o que o juiz faz? Aplica a confissão ficta. Presume como verdadeiros os fatos alegados que seriam provados com aquele documento,
tá? Ou seja, eu quero comprovar, por exemplo, a existência de um contrato com o documento, com o contrato em si que está em poder do réu. Peço para o réu exibir, o réu não dá uma justificativa plausível, simplesmente não exibe e o juiz fala: confesso, existe o contrato nos termos do que o autor disse. Tudo bem? Então, aplica essa pena de confissão ficta. Mas, professor, e se for o terceiro? E se for o terceiro destinatário dessa exibição, aquele comandado a exibir? Aí o terceiro vai ser citado para o processo. Por quê? Porque o terceiro não faz parte da relação processual. Então ele tem que ser chamado para o processo. Vou buscar o terceiro e trazer ele aqui para o processo, tá? Então eu vou citar o terceiro e o terceiro vai ter 15 dias. 15 dias, tá? Para poder apresentar esse documento ou justificar o porquê de não exibi-lo. Tá? Fazer a recusa ou dizer que não está no poder dele, tá? A mesma ideia de recusa aqui, tá? 15 dias para poder fazer isso, ou justificar, tá? Ou exibir o documento. Por que 15 dias, tá? É uma analogia com o prazo de contestação, tá? Como ele está entrando no processo, ele tem que ter um prazo razoável, tá? Esse prazo razoável que ela entende de 15 dias. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá para o último pontinho que a gente vai tratar aqui, que é a possibilidade de dispensa ou de recusa, tá? Justamente para essa questão de exibição de documento. A parte não é obrigada a exibir o documento, fica dispensada, fica perdoada. A parte ou o terceiro da exibição, nas hipóteses do artigo 404, tá? Essas hipóteses, tá? Eu vou ler essas hipóteses, mas você vai perceber que elas são extremamente parecidas com as mesmas questões referentes à confissão, tá? O depoimento pessoal. Não sou obrigado a depor de algumas situações e são as mesmas situações praticamente aqui do 404. Tá? Primeira delas que concerne a negócios da própria vida da família. Então, tudo que é naquele âmbito familiar, tá? Aquela vida familiar, eu não sou obrigado a exibir, eu não sou obrigado a exibir a minha vida familiar em juízo, tá? Pelo menos com relação a documentos, tá? Se a apresentação puder violar a honra, o dever de honra, tá? Da pessoa demandada a exibir. Tá? Então eu tenho que guardar sigilo daquele documento que vai ferir a honra, essa honra objetiva, tá? Eu não preciso exibir. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, tá? A exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão, aqui é a questão de sigilo, devam guardar sigilo. Subsistirem os motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa. Este é o inciso, tá? Este inciso é o mais amplo de todos, que simplesmente permite ao juiz analisar qualquer fundamentação de recusa, tá? E o inciso 6, houver disposição legal que justifique a recusa da exibição, tá? E depende da lei em si prever aquela possibilidade de recusa. Vamos resumir isso aqui, tá? Toda vez que o juiz determinar a exibição, seja da parte ou de terceiro, eles têm a possibilidade de apresentar uma recusa ou pedir uma licença para o juiz para não exibir esse documento. Tudo bem? Tudo bem. Se o juiz entender, quando eu apresento, na verdade, essa recusa, essa escusa, o juiz vai analisar isso, vai analisar de acordo com as regras ordinárias de experiência dele. E ele pode deferir ou não, tá? Sempre fundamentadamente. Então, se o juiz verificar que aquela escusa ela é plausível, ela é justificável, aquela recusa é justificável, ótimo, ele vai simplesmente permitir que não seja exibido o documento. Isso torna, de uma certa forma, dispensável ou exemplificativo, vamos pensar assim, o artigo 404, tá? Justamente por causa do inciso 5, tá? Essa ideia de motivos graves é muito abrangente, tá? Então, todos os motivos graves que o juiz entender pertinentes acabam sendo abarcados aqui na escusa. Tudo bem? Bom, por hoje é só com relação a essa questão de exibição de documento, tá? E a gente segue no futuro falando de mais outras provas. Falou, gente, até mais.